Saudações, olá a todos, sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Sejam bem-vindos a essa webconferência intitulada Abordagens de Prevenção baseadas em evidências para comunidades hispânicas e latinas. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica, licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã a senhora Dolca Michele Zelaya, coordenadora do projeto do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, PTTC. Vamos começar apresentando a Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, por suas siglas em inglês. A sede do PTTC Nacional Hispânico-Latino se encontra na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, que é uma organização sem fins lucrativos localizada no Novo México. A NALBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo de saúde mental e para chamar atenção para as grandes desigualdades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da NALBA é o senhor Freddy Sandoval. O objetivo da NALBA é fornecer liderança nacional em cuidados de saúde mental e abuso de substâncias na comunidade latina em 5 grandes áreas de foco: questões políticas em saúde mental e abuso de substâncias, de educação e força de trabalho, de serviços de saúde mental e tratamento para abuso de substâncias, pesquisas de saúde mental focada na população latina e intervenções voltadas às famílias latinas. E esse PTTC faz parte de uma rede PTTC, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de prevenção, estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental, ou SEMSA. A rede PTTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PERFAR, 2 centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação das redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os PTTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aí você pode ver um mapa dos PTTCs que são baseados nos Estados Unidos. O PTTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. E o PTTC Hispânico e Latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, Dolca Michele Zelaya, coordenadora do projeto, e Priscila Giamassini, assistente executiva. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é sede da organização irmã ATTC, que é o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica para Abuso de Substâncias, e forneceremos informações de contato ao final desta conferência web. Ao final desta apresentação, se você tiver acesso ao link
Pedimos que você complete esta avaliação de satisfação. Esta pesquisa é importante para o trabalho que realizamos, pois dá a oportunidade de melhorar esforços de treinamento e obter financiamento para continuar esse trabalho. Portanto, reserve um momento para completar essa pesquisa que virá ao final. Antes da avaliação de satisfação, nós teremos também uma sessão de perguntas e respostas que aconteceu na webconferência ao vivo e também foram traduzidas aqui para o português. Agora é hora de apresentar nossos estimados apresentadores, o Dr. Richard Cervantes, que é o diretor de pesquisa do Behavioral Assessment, avaliação comportamental. Ele atuou como psicólogo de pesquisa no Centro de Pesquisa em Saúde Mental de Língua Espanhola na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e foi professor docente em tempo integral na Universidade de South Lake, na Califórnia, no Departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento. Ele atuou como um avaliador do Centro Nacional Hispânico de Transferência de Tecnologia em Prevenção e Dependência, da SEMSA. Ele faz parte de um grupo de avaliação da SEMSA e é membro do Conselho Científico El Centro, da Universidade de Miami. Dr. Cervantes fez seu doutorado em psicologia pela Oklahoma State University. O Dr. Cervantes é o criador do Família Adelante, um programa de prevenção a múltiplos riscos para jovens hispânicos entre 10 e 24 anos e suas famílias. Agora vamos apresentar o Dr. Prado e a senhora Maria Tapia. O Dr. Guilherme Prado é o reitor da Escola de Pós-Graduação Leona Miller e professor de Ciências da Saúde Pública, diretor da Divisão de Ciência da Prevenção e Saúde Comunitária da Universidade de Miami. Possui doutorado em epidemiologia e mestrado em estatística. Sua pesquisa abrangeu amplamente no foco de uma avaliação da intervenção dos pais para jovens hispânicos e suas famílias. Maria Tapia é uma assistente social clínica licenciada com mais de 20 anos de experiência como pesquisadora sênior no Departamento de Ciências da Saúde Pública da Faculdade de Medicina Miller, da Universidade de Miami. A senhora Tapia dedicou sua carreira à prevenção e tratamento do uso de substâncias por adolescentes, problemas comportamentais e prevenção. Como treinadora clínica e supervisora de práticas baseadas em evidências, ela treinou e supervisionou agências e terapias nos Estados Unidos, América Latina e na Europa. O Dr. Prado e Maria Tapia desenvolveram o Famílias Unidas, um centro de família baseado em evidências e intervenção na prevenção de abuso de substâncias e comportamentos sexuais de risco para jovens hispânicos entre 12 e 17 anos e suas famílias. Dr. Cervantes, Dr. Prado e Maria Tapia, sejam bem-vindos e agradecemos por eles terem aceito o convite a realizar esta conferência. As palavras que serão gravadas a seguir são uma tradução em verbatim feita por mim, usando o melhor da minha capacidade, das palavras usadas pelos apresentadores durante essa conferência ao vivo. Então, vai começar com o Dr. Guilherme Prado. Muito obrigada, Dolca, e um agradecimento especial à NAUBA e à Rede Nacional de Centros Latinos e Hispânicos, PTTC, por nos receberem hoje, e também é muito importante, muito obrigado a todos os que estão participando e escutando essa conferência. Hoje queremos falar um pouco sobre o Famílias Unidas, que é um modelo de intervenção para jovens hispânicos e seus pais, que desenvolvemos aqui na Universidade de Miami há mais de 20 anos. E desde então, realizamos avaliações dessas intervenções, em particular, através do financiamento do National Institute of Health, o Instituto Nacional de Saúde.
Famílias Unidas é, como mencionei, uma intervenção baseada em evidências em que avaliamos em 6 ensaios clínicos randomizados. A intervenção demonstrou eficácia na prevenção e redução de vários tipos diferentes de comportamentos problemáticos e foi reconhecida como uma intervenção baseada em evidências, ou uma intervenção promissora, ou uma intervenção baseada em evidências com forte evidência por várias organizações diferentes, incluindo Blueprint, o Centro de Prevenção da Violência, o CDC e também SEMPSA. No relatório do Instituto de Medicina de 2011, Famílias Unidas foi mencionado como uma intervenção pronta para disseminação em larga escala. Como eu disse, a intervenção tem vários alvos e dentro desses alvos comportamentos problemáticos diferentes, incluindo, entre outros, o uso de drogas, o uso e dependência de álcool, comportamentos sexuais de risco, como o uso de preservativos e os sexos, como o não uso de preservativos e o sexo sem proteção, com vários parceiros. E o que você vê nesse slide é o impacto que a intervenção teve em vários resultados diferentes e tendo resultados bastante consistentes em todo o nosso foco nesses ensaios clínicos. Por exemplo, a redução de 28% no uso de drogas, um aumento de 60% no uso de preservativos e de até 88% na redução do uso de cigarros. Então, agora a senhora Maria Tapia vai comentar sobre o que é o Famílias Unidas. Famílias Unidas é um centro baseado na comunidade, multifamiliar, de intervenções para pais e foi projetado, como o Dr. Prado estava dizendo, para evitar o uso de substâncias e outros comportamentos problemáticos em adolescentes hispânicos e suas famílias, e também para promover comportamentos sexuais seguros. Além disso, o Famílias Unidas promove redes de apoio para os pais, que geralmente se sentem isolados na comunidade, com o objetivo de melhorar o funcionamento familiar. Por isso, temos diferentes componentes que fazem parte da intervenção do Famílias Unidas. E desenvolvemos essas atividades para desenvolver o Centro Famílias Unidas. Por exemplo, temos sessões em grupo, em que os pais se reúnem e aprendem as habilidades que mais tarde aplicam nas suas famílias e que eles aprenderam em um ambiente de grupo. E em seguida, temos 4 sessões familiares individualizadas, em que as famílias aprendem e praticam as habilidades que eles adquirem durante as sessões de grupo. E fazem isso com as suas próprias famílias, com a ajuda dos facilitadores. Portanto, em essência, nós capacitamos os pais a fazerem por suas próprias famílias. Não fazemos pelos pais o que eles naturalmente fazem ou que estão aprendendo nas sessões de grupo. Todas as habilidades que eles têm a oportunidade de praticar, eles vão praticar em suas próprias famílias. Também atribuímos tarefas de casa, onde os pais têm a oportunidade de desenvolver ainda mais as habilidades que eles adquirem nos grupos. E, por fim, também incentivamos o planejamento em uma reunião escolar, para que os pais interajam com o sistema escolar de uma maneira muito proativa. Então, apenas para lhe dar uma amostra de como parece, né, de como é um grupo, uma reunião de grupo, e além de participar e aprender essas habilidades, os pais também se divertem, porque temos que ser realistas, né? Você iria a um grupo em que não apenas você só vai para aprender
mas as pessoas querem se sentir confortáveis também em compartilhar suas vidas, suas experiências, em interagir e se tornarem amigos com os outros pais que estão ali na mesma situação que você. Então, agora eu vou pausar esse PowerPoint e vou colocar um vídeo que foi apresentado no webinar ao vivo, para vocês verem como que é o grupo. E vou ler a tradução em português, porque está em espanhol, que vai mostrar um pouquinho de como que é uma sessão de grupo. E eu vou estar falando simultaneamente. Em alguns momentos você vai ver uma pausa, mas eu vou continuar, tá? Uma pausa no vídeo. Então vamos lá. Mi nombre es Carmen Aja, tengo un joven de 21 años que Tenho está en dois la filhos, universidad tenho um jovem de y 21 anos la que está na chiquita de faculdade, 18 um años filho que de estaba 18 que está conmigo. comigo. Eu Yo venho da vengo de cidade la do Ciudad de México, México, de de Chilangolândia, Chilangolândia, no tengo ningún problema. Meu nome é Maribel. Y mi nombre es Maribel González. Originalmente mis padres son de Puerto Rico. Tengo un niño de 10 años, se llama Marco, y vamos a ir mucho de Você eso. ouvirá muito sobre Y ele. luego, ¿por qué no habla como los de Puerto Por que Rico? não fala português? No hablo como los de Puerto Rico, como hablan de Puerto Rico, así. Tienen otro acento. Si me enfada, Mãe, você está falando... si me enfada. Los niños a veces me dicen, mira maestra, está hablando como Puerto Rico. Eso sí. Bueno, podemos ver que la plática estaba muy buena entre los diferentes grupos. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por este lado o por este lado? Por allá, ¿no? Bem, devo apresentar ou devo me apresentar? Bueno, ¿la presento a ella o me presento yo? Você Usted la presenta a ella eu vou primero y apresentar. luego ella lo va a presentar a usted. Ah, bueno. ¿Y con qué le Vamos hablo? ver. Você fala, deixa eu ver. Chale, oye. ¿La neta? Bueno, la neta, mire, pues aquí dice la señora. Como vemos? No sé exactamente dónde viven Matraña. En la entradita de Canet. Como Pues creo vemos, que todos nós viemos do mesmo país. Como podemos ver, todos Todos venimos eles del mismo país. do ensino médio. Todos tienen Estão hijos preocupados com en el middle school querem aprender y están melhor preocupados por cuidar sus dos hijos filhos. y quieren aprender la mejor manera para sobrellevar a sus hijos. Entre entradas. Y además todos vivimos en la misma área. O sea, todo el mundo está entre Kenneth, Tokenamon, la entradita de Todo Kenneth. compartilha Entonces todo el grupo comparte muchas cosas similares y eso es muy importante para ustedes como papás, como grupo, y todo el mundo se va a enriquecer de lo que las experiencias de los otros padres traigan, de lo que aprenden en el programa, Porque você aprendeu no de las herramientas que van a aprender. Você ¿Qué aprenderá. les parece? O que você acha? Es un grupo muy bonito, es un grupo muy grande. Puedo ver que es un grupo que está dispuesto a aprender y que inmediatamente cuando dijimos a presentarse no nos costó ni trabajo hacer las parejas ni hacer los grupitos. Y cuando les dije, les quedan 2 minutos, Não era fácil. todo el mundo estaba muy contento dentro de la plática, entonces podemos ver, se siente una energía Então, de eles tinham grupo 2 minutos para que todos que va a salir adelante. conversas, para que pudéssemos ver como se sente. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito sobre estos tres mundos que habíamos dicho, el mundo de la familia, el mundo de la escuela y el mundo de los amigos, porque estos son los tres mundos donde nuestros adolescentes no pasan la mayoría de su tiempo. Ok, so, resonga. no como no saben qué van a hablar, si les habla bien, se enojan. Si Se les alguém les habla fala mal, bem, se ficam enojan. zangados. Por la Se ele fala comunicación. mal, Sí, também o sea, ficam como zangados. hablarles. Y yo sé que a veces en ocasiones pues llega uno del trabajo muy estresado Eu sei y que no às hay vezes tiempo, chega bueno, no trabalho después de por sí a veces uno temos vive más en tempo, el gostamos trabajo muito do trabalho para que a veces compartir con ellos, porque a veces llega uno también que às un vezes poco eles bastante também estresado. ficam muito Una energía estressados. y que inmediatamente cuando dijimos a presentarse no nos costó ni trabajo hacer las parejas. Pois bem, após então verem esse clipe de como se parece um grupo, né? O grupo consiste em grupos semanais de pais. São sessões em que 2 facilitadores conduzem o grupo
e os pais, e um dos objetivos do grupo é aumentar o apoio social para os pais, para que eles possam sentir que eles não estão sozinhos nisso. E aqui eles adquirem todas as habilidades, por exemplo, se discute comunicação, discutimos o manejo de comportamento, e mais importante, nós falamos sobre como falar sobre coisas e assuntos delicados, como uso de drogas e comportamentos sexuais de risco. Além do grupo que você acabou de ver, nós também temos sessões que são sessões em família. São 4 visitas familiares integradas ao grupo, onde suas famílias praticam as habilidades que aprendem no grupo, e um dos objetivos mais importantes é reestruturar as interações familiares para aumentar o entrosamento e a comunicação e conexão entre pais e adolescentes. E também aumentar as habilidades efetivas de manejo de comportamento para falar sobre questões importantes que, às vezes, os pais não sabem como falar, não sabem nem como começar a falar e conversar com seus filhos. Então, o Dr. Prado faz um comentário. Todos vocês devem ter visto no vídeo que um dos objetivos era realmente identificar os pontos em comum entre os diferentes membros do grupo, que realmente criam um ambiente de grupo muito coeso. E esse ambiente coeso de grupo é basicamente o que atribuímos às taxas de participação muito altas nas sessões de grupo, com participação de aproximadamente 70% a 75% em todas as sessões de grupo. Então, a senhora Maria Tapia continua dizendo, na Pensilvânia, temos um dos mais altos, que é de 90%, o que é que temos em um programa de prevenção. 90% de participação, enquanto que a média nacional é de 60%. Então, desse modo, você pode ver exatamente por que eles sabem, e isso faz parte das estratégias que os facilitadores aprendem durante o treinamento que discutiremos mais adiante. Então, quais são alguns aspectos, e sinto que o Dr. Prado estava dizendo isso, da Família Unidas, que contribuem para o seu acesso seu sucesso ao longo dos anos? Antes de tudo, nós temos um manual, e é um manual muito detalhado, que facilita o uso, e eles aprendem a usar esse manual durante o treinamento interativo. Os treinamentos são uma mistura de roleplays, de dramatizações, de apresentações didáticas, e também eles têm a oportunidade de ver sessões de grupo e visitas familiares que outros facilitadores fizeram ao longo dos anos. Eles também recebem um breve treinamento de adesão à fidelidade ao modelo. Para nós, é crucial continuar tendo uma boa fidelidade no projeto, para que quando tivermos uma nova agência, precisamos garantir que eles façam parte da Família Unidas e que continuem entregando o projeto com a mesma qualidade que esperamos desde o início. Então, quando realizamos a pesquisa, portanto, algumas estratégias clínicas que os facilitadores aprenderão no treinamento são, por exemplo, a conexão, como você se une, como você envolve uma família difícil de engajar, e são esses que mais devem participar, mas às vezes são os mais difíceis de se envolver e de se engajar. Então, nesses estudos ou programas de prevenção, temos que fazer esse esforço. Eles também aprendem a aprender novas estratégias para reestruturar as interações familiares que mantêm a família com certos problemas, para que eles aprendam uma nova maneira de se reestruturar e reestruturar essas intervenções. Eles passam da intervenção desadaptativa
para a intervenção positiva. Eles também aprendem algo que é um aprendizado participativo. E ele é muito exclusivo do Famílias Unidas, porque não o ensinamos. Ensinar, qualquer um pode ir, pode ensinar uma turma corretamente, mas neste modelo, os facilitadores aprendem maneiras de fornecer o conteúdo de uma maneira que é muito interativa, onde as famílias se apropriam de parte do que eles aprendem. E também discutimos quando precisamos reformular interações ou posições inadequadas que a família usa. Por exemplo, se eles falam, eles não me escutam, falando das crianças, né, dos adolescentes, eles não voltam para casa quando eu falo que eles têm que voltar. Então, para eles aprendem diferentes maneiras de reformular para que, dentre as sessões, durante uma sessão e outra, eles possam criar a mudança que essa família precisa. Nós temos 2 facilitadores que conduzem grupos. Normalmente, temos de 12 a 15 famílias e a idade dos participantes é entre 12 e 17 anos, dos filhos. Mas eles não participam do grupo dos pais, eles apenas participam nas visitas da família com os pais. Hoje, acho que temos treinado mais de 200 facilitadores com mestrado e bacharelado em assistência social, em saúde mental e até em enfermagem aqui nos Estados Unidos e no exterior. O Famílias Unidas pode ser implementado em diferentes contextos, mas principalmente no sistema escolar. Também implementamos Famílias Unidas em centros de cuidados básicos à saúde, centros médicos. Fizemos um estudo em que recrutamos também no Centro de Detenção Juvenil e também pode ser implementado em instalações ou centros comunitários de saúde mental. Para entender a intervenção, é preciso, primeiro, entender a teoria por trás dela. E, basicamente, as teorias de desenvolvimento servem tal estrutura para a intervenção do Famílias Unidas. Então, essa teoria alinha maneiras em que os fatores de risco e fatores de proteção estão interrelacionados e produzem resultados ou trajetórias positivas ou de desenvolvimento nesse caso. Por exemplo, quando os pais estão emocionalmente próximos dos filhos, quando eles conseguem se comunicar bem, e essas são coisas muito importantes, cruciais nesta intervenção, que nós ajudamos os pais a alcançar. Então, eles podem aprender a se comunicar bem, tendem a se envolver e fornecem a orientação e a supervisão que, por sua vez, produzirão bons resultados nessas crianças e adolescentes. Eles usarão menos drogas, eles vão interagir com mais pares pró-sociais e assim por diante. Então, é importante entender onde o Famílias Unidas se baseia em questão de teorias de desenvolvimento e ecodesenvolvimento. Por isso, implementamos o Famílias Unidas em vários lugares aqui nos Estados Unidos e Rhode Island e na Pensilvânia, e em outros países da América Latina, como Chile e Equador. E uma das coisas que estávamos discutindo um tempo atrás com a Dolca, do PTTC, é sobre as adaptações culturais que tivemos que fazer para ter o Famílias Unidas em outros lugares que não necessariamente nos Estados Unidos. E o Dr. Prado também pode conversar sobre isso. A única coisa que tínhamos que fazer estava relacionado ao idioma. Por exemplo, quando você diz milho nos Estados Unidos, ou
milho no Chile ou em outros lugares, as pessoas podem usar nomes muito diferentes para uma mesma coisa. Então, nós tivemos que revisitar o idioma e depois foi conduzido um estudo piloto no Chile e um estudo completo no Equador. E depois, no Chile, para o estudo, tivemos apenas que revisar o manual e adicionar a linguagem coloquial. Se preferir que as pessoas usem lá, por exemplo, como eles nomeiam um tipo de droga que nós não temos aqui, então talvez eles tenham uma coisa nova. Por isso, nós não tivemos que, em verdade, fazer nenhuma alteração na essência do Famílias Unidas. O Dr. Prado, então, comenta que o núcleo é que os ingredientes principais permaneçam os mesmos. Eles foram realmente adaptados do nível da superfície em que foram feitas em oposição à profunda intervenção de cada nível da estrutura em nossa adaptação. Então, voltando à senhora Maria Tapia, é tão surpreendente que quando você vê os grupos por lá e depois vê os grupos aqui nos Estados Unidos, muitas vezes os pais têm os mesmos problemas e as mesmas preocupações, quer você esteja no Chile ou quer você esteja no centro dos Estados Unidos. E o Dr. Prado comenta, sim, eu acho importante também falar sobre a flexibilidade ou a versatilidade do programa, e que temos feito isso em comunidades rurais também aqui nos Estados Unidos, mas sempre o fizemos também nas grandes áreas metropolitanas urbanas. Na Pensilvânia, por exemplo, é uma comunidade rural e tivemos Famílias Unidas nos últimos 5 anos. Eles fizeram vários grupos, por exemplo, em Interilha, que é uma cidade. Também fizemos vários grupos nesses últimos 5 anos em outros lugares e vamos aqui mostrar alguns depoimentos. Working with the schools sometimes represents a challenge because they have so many other responsibilities, like academic responsibilities. But once they know Famílias Unidas and they know the benefits to the families, they tend to open up the doors for us with no problem. At first, I thought that it was going to be a difficult plan to implement because I do realize that it's hard to get the parents out after a long day of work. That has always been my experience. But once we got them out and we explained to them the purpose of the program and how it can benefit the children and the whole family as a whole, and they understood and they actually tried it, and the more that they came, the better they liked it and the more that they enjoyed it. In my experiences, I honestly like the program because it teaches you how to interact with your family. Well, I honestly think it was easier for me to explain things to my mom. Learning how to communicate with my son, with my kids, they did work a lot in that topic, and I really enjoyed, and I believe the other parents too. What I like the most is that Famílias Unidas, in my opinion, is a wake-up call for the parents. No matter, doesn't matter their background, either economical or religion or their education. It's a wake-up call that all parents need to learn what is happening out there in the world. Also, it helps you understand what will be offered to you, such as like drugs. I think it's a great way for you to communicate with your parents. It really helps out the way to understand things and explain it to them, for them to process it in a better way. It's a very important step to take, and anything that we can do for them to facilitate that communication and improve that, not only with the children but also with the school side, it's always important. It benefits in many ways. First of all, our communication with our daughter is much better. Going to the park and letting us know how to approach your kids and get from them all the information that we really need to know. To me, that was the best part. It did benefit our family a lot since there is more communication now. And the more that they came, the better they liked it, the more that they enjoyed it. I see the benefits of that, again, creating a healthier life
the family and improving the communication skills between them and the understanding that it's required for a child to have a successful academic year. As a school principal, I see the benefits of that, and I'm very thankful. I will say that Familias Unidas not only give you the bait and the fishing pole, they also teach you how to fish. Because you cannot only give people something and not teach them how to do it. Familias Unidas teach you how to use your resources, your own resources together, which is the name of the program, and that is what it really ends to be. Families get together and just is love. Então, esse é o vídeo do Famílias Unidas. E gostaríamos de agradecer a todos os parceiros nos últimos 20 anos. O Instituto Nacional de Saúde, o Centro de Controle de Doenças e nossa equipe, sem a qual não teria sido possível, e também as famílias. As famílias são as que realmente nos deram essa oportunidade. Agradecemos a eles do fundo do nosso coração. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, ligue para nós ou entre em contato pelo site do Famílias Unidas. Muito obrigada. Então, esse é o fim da primeira abordagem para trabalhar com prevenção baseada em evidências, e agora se inicia, então, a apresentação do segundo programa baseado em evidências. Então, aqui está o treinador, desenvolvedor, Dr. Cervantes. Então, agora com as palavras do Dr. Cervantes. Bem-vindo a todos e muito obrigado por me convidarem. Meu nome é Richard Cervantes, sou o promotor do Família Adelante. Essa é uma intervenção adicional de prevenção de riscos múltiplos para famílias latinas. Muito obrigada em nome do PTTC, Nacional Hispânico e Latino, SEMSA e NAUBA, por me convidarem a apresentar, em nome da nossa equipe de estudo no programa Família Adelante. O Família Adelante é um programa de 12 semanas com algumas semelhanças com Famílias Unidas, embora bastante distinto de várias maneiras, e vamos falar sobre essas diferenças à medida em que prosseguirmos. É um programa de 12 semanas destinado a hispanos e latinos de alto risco e envolve crianças e pais, crianças de 10 a 14 anos, e essa é uma distinção que eu gostaria de fazer à medida em que avançamos nessa apresentação. Trabalhamos com uma faixa etária mais jovem e acreditamos na importância de trabalhar com crianças menores no mundo. O objetivo dessa conferência de hoje é basicamente conhecer o promotor do programa e entender os princípios básicos do Família Adelante. Mais uma vez, meu nome é Richard Cervantes. Eu sou desenvolvedor e treinador, estou aqui em Los Angeles com a empresa Behavioral Assessment Incorporated. Grande parte do trabalho sobre o qual falaremos hoje começou cerca de 20 a 25 anos atrás. Durante alguns estudos na UCLA, na Universidade de Los Angeles, e posteriormente em meu trabalho na Universidade do Sul da Califórnia. Queremos fornecer um resumo das pesquisas e práticas relacionadas ao Família Adelante e, em seguida, falar sobre os desafiantes de qualquer barreira ou qualquer outros problemas que você possa enfrentar ao tentar adotar o Família Adelante em seu local, em seu site local. Obviamente, queremos responder a quaisquer perguntas sobre o nosso programa de treinamento e faremos isso. Vamos falar inicialmente sobre latinos nos Estados Unidos. Como muitos de vocês sabem, é esperado que cheguemos a 1/4 da população dos Estados Unidos em 2050.
E a população latina tem o grupo de adolescentes que mais cresce nos Estados Unidos. Por isso, temos uma população já muito grande e ainda crescente de adolescentes entre 12 e 17 anos. Curiosamente, a maioria das crianças latinas, 52%, nascem nos Estados Unidos de pais estrangeiros, a maioria dos pais nascidos no México. Às vezes, chamamos essas famílias de famílias com status misto. Com mais de 3,2 milhões de crianças latinas de segunda geração, também são ameaçadas indiretamente por políticas que podem afetá-las, porque elas têm pelo menos um dos pais que não está autorizado a trabalhar aqui nos Estados Unidos. Essas famílias de status misto e muitos dos problemas nessas famílias que geram dificuldades são relacionadas a isso, e as famílias geralmente exibem problemas comportamentais e emocionais entre os filhos. Então, queremos aprofundar nisso à medida em que avançamos. Apenas um pouco de conhecimento de alguns dos problemas comportamentais que existem entre os jovens hispânicos e latinos, incluindo os que são atendidos pelo Família Adelante. De acordo com uma pesquisa chamada Monitoramento do Futuro, que é feita a cada 2 anos em escolas do ensino médio de todo o país, os estudantes latinos da 12ª série, ou até a 12ª série, relataram algumas das mais altas taxas de uso nos últimos 30 dias de maconha, inalantes, êxtase e outros tipos de substâncias, incluindo metanfetamina, medicamento de venda livre, medicamentos que podem ser comprados nas farmácias, e tabaco usando um narguilé. Como todos sabem e vemos isso, o que é bastante comum aqui na Califórnia é o uso de cigarros eletrônicos, os chamados vaping, que parece ser um problema que cresce rapidamente em todos os jovens, incluindo os latinos, e normalmente leva ao vício em nicotina. Existem alguns dados novos que mostram que, se as crianças começarem a usar cigarros eletrônicos antes dos 15 anos de idade, elas terão uma probabilidade muito alta de fumar. Além disso, os adolescentes latinos têm algumas das mais altas taxas de compulsão e consumo excessivo de álcool, pois os jovens latinos costumam beber 5 ou mais bebidas em um ambiente e bebem com frequência nesse padrão. Essa é outra questão que vemos nas famílias e nos jovens que se apresentam ao Família Adelante. Além dos problemas de uso de substâncias, existem outros problemas de saúde mental que afetam os latinos e seus filhos. Infelizmente, 1 em cada 7 dos nossos adolescentes relatou ideação suicida e 1 em 10 relatou uma tentativa de suicídio. E esses números são ligeiramente mais altos do que vemos na população não hispânica. As adolescentes latinas tiveram taxas mais altas de gravidez na adolescência, por exemplo, mais do que qualquer outro grupo étnico, e eu não sou um epidemiologista, mas sabemos que as taxas são mais altas do que as encontradas em outras jovens com idades entre 15 e 19 anos. Sabemos também que sexo desprotegido e baixa informação sobre saúde reprodutiva são algumas das principais causas para que esses problemas que vemos entre as adolescentes latinas, e novamente, um dos problemas de drogas
que mais cresce em termos de drogas receitadas e opioides, que obviamente estão afetando profundamente a vida de adolescentes em todo o país, incluindo os jovens latinos. Por isso, programas como esses precisam ser desenvolvidos. Precisamos testar diferentes abordagens para trabalhar com jovens latinos. E uma das coisas que sabemos sobre os latinos é que somos muito orientados para a família. Valorizamos o familismo e, portanto, sabemos sobre estudos que afirmam que as abordagens mais eficazes para trabalhar com as crianças e adolescentes, especialmente latinas, são trabalhar com as famílias. E estou muito feliz por saber também sobre o Família Unidas, que adota uma abordagem familiar, assim como Família Adelante. Afinal, o que é o Família Adelante? Família Adelante é um modelo de programa familiar de prevenção de riscos e intervenção precoce. O Família Adelante consiste em 12 módulos em inglês ou espanhol, e esses módulos duram cerca de 90 minutos e são especificamente para crianças em risco de 10 a 14 anos e seus pais. Portanto, esses módulos são sessões de 90 minutos e nós trabalhamos com os jovens e seus pais. Eles trabalham juntos e trabalhamos simultaneamente e também em grupos separados. E eu vou entrar em mais detalhes sobre o formato do programa, mas entenda que trabalhamos com jovens e pais que recebem informações semelhantes por um período de 12 semanas. O Família Adelante é um programa baseado em evidências e prática de saúde mental culturalmente específico, conforme designado pela Rede Nacional da SEMSA, para a eliminação de disparidades. Hoje, o Família Adelante, através do NNED da SEMSA, foi capaz de treinar mais de 30 novos locais de implementação em todo o país. Mais recentemente, no último ano de treinamento, treinamos grupos em Silver Springs, em Maryland, tivemos 2 grupos na Califórnia, tivemos outro grupo fora da área do Colorado, Denver, e Colorado Springs, e um grupo no Texas. O Família Adelante foi revisado recentemente com o apoio do Instituto Nacional de Saúde para incluir informações sobre HIV e prevenção relacionadas a riscos relacionados, que são problemas de saúde reprodutiva. Por isso, estamos muito agradecidos ao SEMSA por ter aprendido sobre Família Adelante e por ter nos adotado como um dos seus principais modelos de programa em seu treinamento anual realizado pelo NNED, o projeto Rede Nacional de Eliminação de Disparidades. Eu encorajo todos vocês a visitarem a página do nned.org e a se tornarem membros dessa rede nacional. Por isso, quero falar um pouco sobre algumas das bases teóricas do Família Adelante. Não vou entrar em muitos detalhes, mas além de dizer que o Família Adelante usa uma estrutura de estresse e enfermidade para entender o que chamamos de estresse da aculturação. O estresse da aculturação é o processo psicológico e social de mudança que ocorre quando os jovens de uma família passam de uma cultura a outra. Sabemos que existem muitos eventos estressantes associados à aculturação que resultam em problemas de saúde mental, aumento do uso de substâncias e uso de álcool,
Ou seja, quanto mais dificuldade os latinos têm em fazer a transição de sua cultura tradicional ou cultura de origem para a cultura americana, que muda de valores e costumes nas crenças, e às vezes pode ser muito difícil, e particularmente, como mencionado anteriormente, quando as famílias são isoladas, com pouco apoio social, esses eventos estressantes da vida, diferenças de idioma e diferenças culturais, podem ser altamente estressantes. Realizamos uma série de estudos usando o inventário de estresse hispânico para adolescentes e o inventário de estresse hispânico para adultos, que serviram de base para o programa Família Adelante. Por exemplo, entre os jovens hispânicos, sabemos que a aculturação diminui o estresse. Quando há uma grande lacuna entre a orientação cultural dos jovens e a dos seus pais, e quando existe discriminação, enfatiza-se que essas coisas prevêem problemas de saúde mental, incluindo suicídio. Portanto, esses são os tipos de estressores e experiências dentro da família que são abordados diretamente nos módulos do Família Adelante. Apenas para dar um exemplo, quando nós falamos sobre estresse por falta de aculturação, e entrevistamos muitos jovens como parte desse programa, essa é uma queixa comum, ou um tipo comum de estresse que vários jovens expressam. Ou seja, eles dizem assim, meus pais querem que eu mantenha costumes e tradições do nosso próprio país. E isso é bastante comum. Também vemos estressores culturais e educacionais. E aqui estão algumas experiências que os jovens expressam, tais como dizerem: os professores pensam que eu estou enganando, que eu estou trapaceando, quando eu falo em espanhol. Estresse relacionado à imigração. Coisas do tipo, eu tive que deixar meu país de origem e deixei para trás membros da minha família no meu país de origem. Que é a experiência muito comum entre alguns dos nossos participantes imigrantes. Estressores relacionados à comunidade e a gangues. Houve muita pressão para eu me envolver em gangues. Também é outra coisa que se escuta muito. Então, você vê esse estressor muito comum, expresso em algumas das grandes áreas urbanas, incluindo Los Angeles, onde o Família Adelante foi implementado. Estresse de discriminação. Um aluno fez outros alunos fazerem comentários racistas, por exemplo. Estresse relacionado à família e às drogas. Por exemplo, um membro da família teve um problema com drogas. Estresse na imigração familiar. Os membros da família aqui estavam com medo de serem pegos pelos funcionários da imigração. Estresse econômico familiar, quando dizem que minha família teve problemas para pagar o aluguel, por exemplo. Todos esses são aspectos ou domínios validados de estresse cultural, ou o que chamamos de estresse de aculturação, e sabemos que existem. A pesquisa demonstrou que essas coisas são muito reais e que quanto mais altos os níveis de estresse entre as crianças, maiores as chances de que as crianças vão buscar drogas, álcool ou engajar em outros comportamentos de risco. E esses são os tipos de coisas que visamos especificamente combater em nossos módulos do grupo Família Adelante. Portanto, muitas das crianças que recrutamos
são recrutadas por professores, por conselheiros escolares, ou por pais de boca em boca, ou são indicados por outros jovens, por novos prestadores de serviços ou profissionais na comunidade de vários centros comunitários. Os tipos de coisas que eles veem na juventude incluem vários outros tipos de fatores de risco, como estressores relacionados à família, incluindo divórcio, separações, problemas legais e transitórios, de drogas ilegais, estresse de aculturação, como mencionamos, estresse relacionado à imigração e estresse pré-migração. Isso é algo que normalmente ignoramos, mas é muito importante saber que tipos de estresse e trauma os jovens e suas famílias tiveram durante esse processo de migração, ou o que chamamos de trauma de trânsito. Isso pode incluir sérias dificuldades econômicas no país de origem, violência relacionada às drogas, violência doméstica e testemunhar eventos traumáticos. Portanto, esses traumas pré-migração devem ser abordados, reconhecidos, e devem ser, como dizemos, normalizados dentro do processo das sessões do Família Adelante, particularmente das sessões para os pais. E é claro, como mencionamos, o estresse de discriminação no campus da escola, para não exagerar no tipo de critério de elegibilidade, mas isso é muito importante para que os jovens que são encaminhados para a família se sintam, para esse grupo do Família Adelante, se sintam muito à vontade. Normalmente, os jovens relatam ou apresentam sinais e sintomas precoces de problemas psicológicos ou comportamentais. Isso inclui problemas relacionados ao que o DSM-5 pode chamar de transtornos de adaptação. De modo que no DSM, um transtorno de adaptação é uma emoção ou sintomas comportamentais psicológicos que se desenvolvem em resposta a um estressor identificável semelhante ao que acabamos de discutir dentro de um período de 3 meses. E esses eventos estressores podem levar a certas coisas como humor deprimido ou ansiedade, ou uma combinação dos dois. Ou seja, conduta inapropriada e problemas emocionais. Esses sintomas geralmente duram não mais que 6 meses, e quando os estressores se dissipam, ou até que os problemas relacionados sejam resolvidos. Um mecanismo de enfrentamento eficaz foi implementado pelo Família Adelante, e isso é exatamente o que trabalhamos com as famílias e os jovens, para desenvolverem essas habilidades saudáveis de enfrentamento. Os problemas comportamentais incluem brigar, ou ser excessivamente agressivo na escola, desobedecer às regras, delinquência, como roubar em lojas, envolvimento em gangues, associação a grupos negativos de pares e mau comportamento nas mídias sociais. O bullying nas mídias sociais é um grande problema hoje e não é apenas limitado à população em geral, mas também ocorre dentro das comunidades latinas. Em seguida, temos problemas emocionais. Obviamente que sinais e sintomas iniciais de isolamento social e desconexão, baixa energia, nenhum interesse em fazer amizades ou manter amizades, mudanças rápidas nas notas escolares, ou choro frequente,
queixas físicas frequentes, nervosismo, medo, coisas como roer unhas, dificuldades para dormir, e nas mídias sociais ser alvo de bullying ou fazer postagens que são preocupantes. Então, esses são os tipos de coisas que nós vemos entre os jovens, e esses são os tipos de jovens que gostamos de recrutar, pois em nossas pesquisas sabemos que são impactados positivamente depois que se inscrevem em nosso programa. Normalmente, o que acontece é a triagem e recrutamento de nossos jovens. E como mencionei, isso pode ser feito por conselheiros escolares, professores, pais e outros prestadores de serviço para jovens. Os grupos de pais e grupos de jovens são conduzidos por nossos profissionais treinados, ou que nós chamamos de promotoras, e especialistas em prevenção. Nós recomendamos que seja fornecida supervisão por um supervisor licenciado, mas são as promotoras que realmente administram os grupos e são treinadas por nossos treinadores. E eles vão para as comunidades e dirigem os grupos Família Adelante. Os pais e grupos de jovens são coordenados separadamente, como mencionei, em inglês ou espanhol, e são compostos geralmente de 8 a 10 participantes. Há um manual para jovens e um manual para os pais, e são usados para orientar cada uma das sessões. Esses manuais são muito prescritivos, detalhados e incluem metas de aprendizagem, objetivos e tarefas de casa. E o mais importante, os manuais e todos os materiais que temos são fornecidos e estão disponíveis em espanhol. Nesta imagem, esse é um tipo de modelo no qual estamos trabalhando, de onde você pode ver o azul, nas setas azuis no topo. Esses são estressores entre os adolescentes e processos de enfrentamento que resultam em uma aculturação ou estratégia comportamental. E abaixo, na cor laranja, nessas setas abaixo, são os pais que estão passando por estressores semelhantes de aculturação e que precisam aprender habilidades eficazes de enfrentamento para então desenvolver estratégias positivas de aculturação. De maneira geral, ou fortemente incorporado ao nosso programa, está a noção de que o Família Adelante fortalece o familismo e possibilita um enfrentamento adaptativo. Ou seja, o Família Adelante habilita ou fortalece os valores familiares e a comunicação familiar, permitindo um enfrentamento eficaz e adaptável, de modo que o que acontece no final, que vocês podem ver do lado direito, é que temos uma vida saudável e comportamentos mais adaptativos e saúde mental positiva. Compartilharemos essa publicação com os interessados. Esse é um dos que discute algumas das descobertas de um dos nossos estudos, chamado Uma Intervenção Multirrisco para Famílias Latinas. Eu também gostaria de mencionar, e isso é muito importante e se relaciona com algumas das novas pesquisas que analisavam fatores de proteção e resiliência nas sessões do Família Adelante. Queremos mobilizar a resiliência cultural da família e fatores de proteção para que conheçamos o familismo, a comunicação, o respeito, os relacionamentos entre compadres, comadres,
o orgulho da nossa cultura, religiosidade, espiritualidade, sistemas de apoio à família, identidade cultural forte de tradições, valores e costumes, bilinguistas e biculturalistas. Nós os valorizamos e queremos garantir que nossas promotoras, além de ajudar as famílias a identificar os problemas comportamentais e as várias fontes de estresse da aculturação, desejem garantir que, como parte do desenvolvimento de um enfrentamento saudável, lembremos aos pais e aos jovens sobre os aspectos positivos da nossa cultura, que às vezes se perdem no processo de aculturação. E, portanto, queremos mobilizar esses fatores de resiliência cultural e proteção como parte da nossa vida no nosso programa Família Adelante. Alguns dos nossos estudos publicados demonstraram reduções nos últimos 30 dias do uso de drogas, aumento da percepção de danos em relação ao uso de álcool e outras drogas, redução de problemas de conduta, redução de problemas de aprendizagem, redução da hiperatividade e ansiedade e aumento da conscientização dos pais sobre o uso de substâncias e o HIV. Todos esses foram achados significativos de um de nossos principais estudos publicados, e, novamente, essas publicações serão disponibilizadas para vocês. Em outro estudo, o programa Família Adelante, e de maneira muito interessante, como olhamos apenas para o estresse da aculturação, isso nos mostra que você pode ver uma redução no gráfico de barras, que vocês podem ver do primeiro conjunto de barras, que as barras diminuem significativamente para pais e jovens que nasceram fora do país. Essa é a família de pais totalmente imigrantes. Você vê um padrão semelhante em que temos um pai nascido nos Estados Unidos ou um outro pai nascido fora do país e a criança, então, nascendo aqui nos Estados Unidos. E encontramos um padrão semelhante, um padrão de estresse reduzido na aculturação. Considerando que, nas famílias que são todos membros da família nascida aqui nos Estados Unidos, vemos, em última análise, ao longo de um período de 6 meses, redução do estresse em hispânicos, embora haja um ligeiro aumento nesse ponto médio no 3º mês. Então, sabemos que, particularmente, para as famílias de imigrantes, o programa é bastante robusto e mostrou algumas conclusões positivas. Em um estudo independente do Família Adelante, que atualmente está sendo conduzido no Arizona pelo escritório do governo de Fé e Família dos Jovens, eu só queria destacar para você algumas das coisas que eles encontraram. 2 avaliações independentes. Então, vamos ver. Os participantes ficaram muito satisfeitos, 99% de todos os participantes completaram o programa muito satisfeitos com a Família Adelante. 100% dos pais afirmaram que recomendariam para outras famílias. Houve um aumento de 5,1% nos índices apropriados, ou como eu diria, que atitudes negativas em relação a outros jovens que usam álcool ou drogas foram melhoradas com os 12 pontos. 3% de aumento em que as percepções de risco e dano sobre abuso de álcool e substâncias aumentaram 37,9% entre os jovens participantes. Houve uma melhoria de 19,25% na comunicação entre pais e filhos e até mesmo um ligeiro aumento
no nível de envolvimento de pais nas crianças, entre pais e filhos. Atualmente, o escritório do governador no Arizona adotou o Família Adelante para uso no sul do Arizona e através do Amistades Incorporated, um grupo que foi treinado no Família Adelante há cerca de 4 anos atrás, a competir com o sucesso e garantir financiamento para a sustentabilidade contínua do Família Adelante. Esse que vocês podem ver aí na foto é um grupo recente de uma noite em família. Nossa última noite com Família Adelante, a última sessão que trazemos os pais e os jovens juntos, e esse era um grupo de jovens participantes em Santa Ana, na Califórnia. Apenas como um exemplo das sessões, enquanto você os orienta nessa primeira lição, novamente, são sessões de 90 minutos, cada uma conduzida por uma promotora ou um promotor, e cada uma delas é fornecida usando um manual de treinamento para as famílias. Na lição 1, que é uma introdução, gostamos que as famílias tenham uma compreensão clara do currículo, do seu objetivo e a necessidade de uma avaliação do programa. Na lição 2, desenvolvemos conceitos. Ajudamos os pais e os jovens a definir a prevenção e sua aplicação na vida. Queremos criar essa rede de relacionamento entre os membros do grupo e esse apoio mútuo. Reconhecemos a cultura hispânica como um fator de resiliência positivo e queremos garantir que pais e jovens aprendam os conceitos básicos de aculturação e estresse familiar e, novamente, para lembrá-los de que são as sessões para os jovens e, simultaneamente, com os jovens que passam por esse módulo de 90 minutos e os pais estão normalmente em outra sala, seja na escola, na igreja ou em outro ambiente comunitário, e estão aprendendo conceitos semelhantes que os jovens. Na sessão 3, conversamos sobre sentimentos, emoções, visão geral do estresse, na sessão 4. Na 5ª sessão, conversamos sobre o estresse da aculturação e abordamos questões relacionadas aos hispânicos e ao estresse da aculturação, como identificar consequências desse estresse físico e emocional e quais os valores os pais e os jovens podem ter e cultivar. Discutimos várias formas das restrições da aculturação e, particularmente, entramos nas lacunas ou brechas da aculturação. Sem entrar em detalhes, você pode ver aí a lição 6, estresse relacionado à escola, lição 7, pressão dos colegas, seção 8, estresse familiar, seção 9, prevenção de gangues, seção 10, atividades de abuso de drogas, e seção 11, reunimos os pais e os jovens para que eles estejam juntos novamente para discutir o que eles aprenderam ao longo das lições e para ter uma conversa franca sobre alguns de seus arrependimentos e ressentimentos que eles têm um pelo outro ao mesmo tempo, ajudando a apoiar esse processo, pois é uma sessão muito difícil. E em seguida, a lição 12 é uma celebração e também avaliação. Portanto, estou tentando apresentar tudo em um curto período de tempo, mas o que uma organização pode esperar de um treinamento do Família Adelante está aí, vocês podem ver. As organizações receberão cerca de 16 horas de treinamento, onde aprenderão sobre o desenvolvimento do programa Família Adelante, incluindo alguns dos estudos de base,
alguns dos quais eu mencionei. Aqui tem uma boa quantidade de exercícios práticos nos manuais para jovens e pais, com várias horas de atividades de role-play ou dramatização sobre a implementação do Família Adelante, visualização de sessões e vídeos anteriores das lições reais que realizamos em vários lugares. Há também uma oportunidade de desenvolver um plano específico de recrutamento e implementação da organização. E quero destacar isso porque uma das coisas que estamos aprendendo cada vez mais é que, embora existam várias práticas baseadas em evidências disponíveis ou programas adaptados disponíveis para os latinos, o problema normalmente é como implementá-los e mantê-los na comunidade. É aqui que ficamos um pouco aquém. Sabemos que nem todos os programas, nem todos os locais que foram treinados no Família Adelante são capazes de prosseguir e implementá-los por um período de tempo prolongado. Por isso, queremos realmente oferecer esse tipo de sustentabilidade e assistência técnica de facilitação da implementação para as organizações que recebem treinamento e não apenas treinando as instrutoras para implementar os manuais, mas também falando sobre a capacidade da organização de executar o programa para garantir que o programa seja mantido e que esse seja um tópico muito importante e uma questão que também ensinamos às pessoas sobre como usar nossas ferramentas de avaliação, como um tipo de estratégia de monitoramento e fidelidade ao modelo. Queremos garantir que ao longo das 12 lições, das 12 sessões, todos os planos de aula sejam seguidos e todas as atividades prescritas nos manuais sejam seguidas, pois é assim que sabemos que a prática baseada em evidências funcionará de forma semelhante ao financiamento do Famílias Unidas. Se as pessoas não são usadas, não seguem nossos modelos, então os modelos terão menos chances de serem eficazes. E o que todos nós buscamos é garantir que nossas famílias recebam os melhores e os mais altos serviços de qualidade possível. Para que nós possamos ter certeza que dispomos dessas ferramentas de avaliação para fazer esse monitoramento contínuo. Como parte do nosso aprendizado ainda, na comunidade do Família Adelante, gostamos que as pessoas compartilhem conosco os desafios, as barreiras e os sucessos. E fazemos, para isso, webinars ou seminários, conferências web de assistência técnica pós-treinamento para abordar alguns desses problemas. E isso é feito mensalmente, depois que as pessoas são treinadas, depois que os instrutores voltam para casa, durante a fase de implementação. Queremos garantir que as pessoas estejam recebendo o tipo de assistência técnica e treinamento necessários para implementar com sucesso o nosso programa. O pessoal também recebe certificação como coordenadores treinados do Família Adelante e gostaria de fornecer a vocês apenas 2 minutos de depoimento sobre o nosso programa. Muito obrigada. Então, agora, vocês vão ver um vídeo que está em espanhol e vou ler também por cima e peço desculpas por ter que interromper o vídeo. Mas ele vai continuar. Então, esse é um depoimento do Família Adelante. Um momentinho que eu estou voltando aqui ao videoclipe.
I would recommend it Eu to recomendaria para as people pessoas that com problemas econômicos, have físicos problems ou with apenas them mentais. É uma economically experiência or physically divertida or just e é mentally. importante reconhecer It's como a as fun outras pessoas experience sentem que a and it's família não precisa ter important mais to de duas recognize pessoas. how other people feel as well. The family doesn't have to be more than 2 people. Bien, Senti me alegria por sentí estar no alegría programa. por Vejo que minhas este filhas estão programa. mudando. Eu realmente gostei. Yo veo que mis hijas como está Recomendo esse cambiando. programa para Me aprender mais gustó com mucho. nossos Y yo filhos. recomiendo este Para que programa, entendam aprender as más coisas. de nuestros hijos para que ellos entiendan las cosas. Y hay que dedicar Você tiempo. tem que dedicar tempo. Yo Eu trabajo, pero trabalho, el mas tiempo eu lo fazia hacía no porque próprio mi tempo, deseo es ayudar a mi porque hija. o meu desejo é Y ajudar si minha uno se filha. esfuerza, pues Se todo não me sale bien. esforço, My experience. minha experiência, Oh, good. foi I boa, liked eu it. gostei. I got time to Eu tenho tempo get my para mind tirar off da things cabeça that was coisas que me bothering incomodam. me. Like Como it se isso actually helped realmente me me with my ajudasse com mom, minha like mãe, during nos like in the problemas house em casa, problems and coisas things like that. assim. So it's good. Então foi muito It's not bom. only a good Não apenas program, bom but programa, like mas it também getting your ajuda mind você a out of pensar like em the things that coisas, are bothering you, coisas que você está things that you're like estressado stressed sobre about. elas. You actually get to have Você até fun. acaba que se Like we diverte. got to share and we had Nós temos que compartilhar, precisamos trust confiar them. neles. Yeah. Hemos aprendido bastante porque nos ha ayudado como familia, como padres, como amigos y como padres de nuestros hijos, ser más amigos de ellos, a comunicarnos nos ha ayudado bastante y pues gracias a Vero, a Ana y a Cindy y que pues más que nada que sigamos aprendiendo y a mí me ha ayudado bastante. Entonces yo pienso que yo quiero felicitar a los papás y más a los niños que ellos también han prestado también la atención para estar aquí, entonces creo que estamos empezando a hacer un buen equipo con todos y pues muchas gracias también por todos que los he conocido, pues me encantó también todo el equipo y hemos hecho un bonito equipo. Familia Adelante. It's a 6-week bilingual program teaching parents and kids the proper ways to cope. Even if parents are being strong and not talking about it, Mesmo the que os kids pais sejam definitely know that fortes e não falem something's sobre going on. isso, They as can feel crianças it. They hear it in definitivamente school sabem too. que Program alguma has been coisa está proven effective acontecendo. in Hispanic Podem youth in the sentir e past. ouvir isso na And escola in this também. time of increased stress, the nonprofit hopes local families will find peace of mind. O programa está ajudando as famílias locais a encontrarem tranquilidade. E o Dr. Cervantes continua dizendo, eu gostaria apenas de mencionar no último clipe em que o Dr. Allen Berger mencionou que a família Adelante tinha 6 sessões e eles a adaptaram para fazer 2 sessões por semana. E estamos avaliando esse formato específico, mas o número total de sessões é 12. Então isso pode ser feito durante um período de 6 semanas. Mais uma vez, queria agradecer ao NAUBA, ao Nacional Hispânico e Latino, ATTC e PTTC. Foi um prazer apresentar com os meus colegas da Universidade de Miami e ouvir mais também sobre Famílias Unidas. E para vocês obterem mais informações sobre o Família Adelante, entre em contato conosco ou com a nossa supervisora de treinamento, Dona Camaro. Na avaliação, você tem nosso número de telefone e compartilharemos os slides, ou você também pode visitar o familiaadelante.com para obter mais informações sobre como receber treinamento ou informações sobre o programa. Okay. Então, nesse momento, vou deixar aí o slide das informações de contato para o PTTC, Nacional Hispânico e Latino. E agora se inicia a sessão de perguntas e respostas que aconteceu na conferência ao vivo. E eu também as traduzi para o português. Vou deixar aqui nas informações de contato do PTTC. Então, agora segue com a senhora Dolca Michele Zelaya, que foi a anfitriã, e com os 3 participantes. E as perguntas foram feitas aos 3. Então, vamos começar com a primeira pergunta, de Antônio Martins. Ele disse para o Família Unidas, que habilidades desenvolveram nos pais? Então, Maria Tapia responde, obrigada por essa pergunta. Os pais aprendem muitas habilidades ao longo do programa. Por exemplo, eles aprendem a se comunicar efetivamente com os filhos em um contexto de amor e apoio.
Eles também aprendem técnicas de manejo de comportamento e aprendem a supervisionar os filhos, além de supervisionar os amigos dos filhos de uma maneira diferente com a qual os hispânicos muitas vezes não estão acostumados. E também aprendem sobre como conversar com os filhos sobre tópicos delicados, como, por exemplo, o uso de drogas e comportamentos sexuais, especialmente de risco. Comportamentos que são muitas vezes tabus para os hispânicos em geral. Agora, mais uma pergunta de Sassi. Essa pergunta é para o Dr. Cervantes, da família Adelante. O que você quis dizer quando fala em trabalhos de implementação, quando o estressor não está presente? Se o jovem está tendo sintomas influenciados pela inclusão de um estressor ambiental, como dizer que o estressor precisa não estar lá para se obter um melhor sucesso? Então, o Dr. Cervantes responde, apenas para reiterar que o programa é para crianças que experimentam sinais e sintomas precoces de problemas comportamentais. Muitas vezes, esses problemas são causados pelos estressores ambientais. E muitas vezes, esses estressores ambientais têm a ver com questões culturais. Por isso, espero que esclarecemos, mas vemos crianças que sofrem estressores ambientais, sim. Vemos crianças que começaram a expressar esses estressores através de seus comportamentos problemáticos. Portanto, esses são os tipos de jovens que nós, na verdade, tentamos recrutar. A próxima pergunta é de Luiz para as Famílias Unidas. Como os pais são apresentados ao Família Unidas? Quem faz o encaminhamento inicial? Ótima pergunta. Nós obtemos as referências, ou as agências obtêm as referências ou encaminhamentos de diferentes fontes, que poderiam ser obtidas no sistema escolar, em que trabalham muito alinhadas com as diferentes escolas nas diferentes comunidades. Também podemos obter o encaminhamento do Departamento do Sistema Juvenil, para os jovens que cometeram uma primeira ofensa. Nosso programa é um programa de prevenção, mas também provou funcionar bem com os jovens que estão cometendo a primeira infração, e o sistema judicial lhes dá a oportunidade de participar do programa. E o Dr. Prado complementa dizendo que, e também com os programas de imersão no sistema de justiça criminal. Podemos obtê-lo mesmo nos centros de saúde mental, nos centros de cuidados primários, médicos, onde até mesmo o pediatra pode encaminhar para o programa Famílias Unidas. Próxima pergunta é para o Família Adelante. Vem de Guadalupe Luna, em Nova York. Como outras agências que trabalham com famílias latinas, elas recebem treinamento para seus funcionários ou as pessoas vêm e trabalham com as famílias em Nova York? Dr. Cervantes responde dizendo que fizemos um treinamento há cerca de 3 anos com um grupo na cidade de Nova York e, se não me engano, a organização se chamava La Família Services e eles estavam localizados no Brooklyn. Então, ela pode querer pesquisar no Google, ou eu posso voltar aos meus registros, certamente posso encontrar o nome certo dessa organização e enviá-lo para a pessoa que está perguntando. Mas sim, nós treinamos e isso estava sendo implementado na área metropolitana de Nova York. Obrigada. A próxima pergunta é de Oscar Collado, para os 2 programas, Famílias Unidas e Família Adelante. A questão é, qual é o custo dos materiais? Qual é o custo médio para fornecer e implementar esse programa durante o período de 12 meses? A senhora Maria responde primeiro, do Famílias Unidas. Obrigada pelo seu interesse. Depende do que sua agência deseja fazer. Podemos adaptá-lo por 12 meses, se for o que você precisa, e podemos adaptar ao que você
precisa trabalhar e acomodar para a sua agência e acomodar as suas necessidades ao máximo que pudermos fazer. Seria melhor se você puder entrar em contato conosco para fornecermos detalhes específicos sobre isso. Muito obrigada. Dr. Cervantes responde: para a família Adelante, da mesma forma, se você for ao nosso website, temos informações sobre o custo para treinar a sua organização, dependendo do quão grande ou pequeno é o seu grupo. Quanto aos custos para implementar a família Adelante por um período de 1 ano, é por isso que eu mencionei a importância de ter um plano de sustentabilidade. Você deseja garantir que a sua organização esteja comprometida com o programa, ou que você tenha apoio do seu município, cidade ou estado para realizar esse tipo de programa de prevenção, de forma que eles possam arcar com os custos em termos de serviço público. Em termos de custo, você tem que considerar a equipe e, novamente, dependendo do quão amplamente você deseja implementar isso. Se for apenas fazer um grupo de cada vez durante um período de 1 ano, você provavelmente está considerando 3 funcionários de meio período que precisariam se comprometer a fazer isso em alguma instalação ou espaço para realizar o programa. Talvez alguns incentivos para fornecer às famílias também nos nossos sites. Eu sei que as organizações fornecem comida, assistência infantil para as famílias, por exemplo, um lugar para deixar as crianças enquanto eles estão no grupo. Então, isso realmente depende do que você, como a Maria disse, depende do que você deseja implementar. Muito obrigada. A próxima pergunta é para ambos os programas. Também, além dos problemas de idiomas, foram feitas outras adaptações? Em caso afirmativos, quais são alguns exemplos de adaptações das práticas culturais parentais locais que tiveram que ser consistentes com o que o programa promove? Em caso afirmativo, como isso foi tratado com as famílias? Maria Tapia primeiro responde: pela nossa experiência, não tivemos que mudar nada no currículo principal. A única adaptação que tivemos que fazer foi realmente no idioma. Não tivemos essa experiência porque todos os componentes são muito relevantes para os hispânicos e todos os materiais estão em espanhol. Portanto, não precisamos fazer nenhuma adaptação, exceto o idioma, como dissemos. Dr. Cervantes responde que para o Família Adelante, a única adaptação é um complemento que fizemos para o componente do HIV e a saúde reprodutiva. Por isso, adicionamos aos jovens de grupos de 13 a 14 anos um módulo que os ensina sobre saúde reprodutiva saudável e sobre a transmissão do HIV, sendo esse um pequeno módulo que aparece no final de cada uma das lições e foi dessa maneira incorporado. Normalmente, para as crianças mais novas, recomendamos de acordo com o que os pais nos disseram. E muitos disseram que não se sentem confortáveis em expor aos filhos a esses problemas quando eles têm 10 anos de idade, 11 ou 12 anos, que eles são ainda muito jovens aos olhos da maioria dos pais. Portanto, normalmente não incluímos esses módulos para essa faixa etária. Mas não fizemos outros ajustes ou adaptações, mas nós incentivamos organizações locais ou escolas locais a fazer qualquer tipo de apêndice, contanto que o componente principal e as atividades principais não sejam alteradas. Nós incentivamos os locais a trazerem qualquer tipo de material que seja mais direcionado para aquela comunidade específica, local. Fizemos algum treinamento, por exemplo, com um grupo em Nebraska que trabalhou com a população maia. E eles tiveram que fazer algumas adaptações fora do idioma, especialmente para os manuais dos pais. E trouxeram outros tipos de atividades culturais, mas eles praticamente conseguiram manter a fidelidade ao plano do currículo. Embora a população fosse um pouco diferente e trabalhamos com eles durante um pouco período de tempo, para garantir que,
embora os materiais fossem traduzidos para o dialeto maia, eles mantivessem a fidelidade dos planos de aula originais. Uma outra pergunta é de Fabiana Gutierrez: como podemos treinar nossas coalizões para levar esse programa ao nosso estado, se houver um subsídio ou uma oportunidade para financiarmos os programas? Há uma grande necessidade na Carolina do Norte. Dr. Cervantes responde: nossa equipe ficaria muito feliz em discutir qualquer organização que necessite ou que esteja considerando Família Adelante como parte de uma proposta. Teremos prazer em trabalhar com eles para garantir que tenham todas as informações necessárias. No caso de uma coalizão, teríamos o maior prazer em fazer um webinar introdutório, semelhante a este, para essa coalizão específica, para que haja maneiras de nos conectarmos com as comunidades locais e organizações sem fins lucrativos que estejam interessados em nos colocar em uma proposta. Na verdade, eu acho que o Família Adelante foi incluído em pelo menos uma ou duas das recentes oportunidades de concessão de estrutura de prevenção estratégica da SEMSA. Portanto, isso é possível. A senhora Maria Tapia responde da mesma forma: poderíamos atender e discutir suas necessidades e qual é nossa experiência com outras comunidades. O que acontece é que eles recebem um pouco de dinheiro e implementam um programa piloto. Como tiveram ótimos resultados, eles levaram os dados a diferentes fontes de financiamento e assim eles puderam obter sustentabilidade nessas comunidades. Essa tem sido a nossa experiência nas comunidades em que estamos agora. Então, elas começaram pequenas e depois se desenvolveram para sustentar o programa na comunidade, porque foi solicitado pela comunidade, ou seja, a necessidade estava lá. Concordo totalmente com Fabiana que existe uma grande necessidade em algumas de nossas comunidades no momento. A próxima pergunta é para o Dr. Cervantes: como podemos obter o treinamento dos coordenadores e quanto custa? Então, Dr. Cervantes, mais uma vez, responde dizendo que é preciso entrar em contato pelo site ou número de telefone e discutir um plano de treinamento personalizado. Nossos custos de treinamento normalmente dependem de quantas pessoas serão treinadas e que tipo de treinamento a organização gostaria de receber após o treinamento presencial. A próxima pergunta é de Henrique de la Cruz, para os dois. Você também incorpora debates sobre questões de justiça social com os jovens e os pais? Dr. Cervantes responde: em nome da Família Adelante, temos sessões que falam sobre discriminação e racismo, e essa é realmente uma das lições pelas quais passamos e temos exercícios diferentes para ajudar. Penso principalmente em ajudar as pessoas a normalizar, não sei se essa é a palavra certa, mas entender que isso existe e reconhecer quando esses tipos de experiências ocorrem e desenvolver habilidades de enfrentamento para essas coisas, seja para jovens em ambiente escolar ou para os pais no ambiente de trabalho. Em termos de justiça social, falamos sobre isso dessa ótica. E Maria Tapia responde para o Famílias Unidas: é interessante que você tenha dito isso, porque nossos grupos têm nacionalidades diferentes. Tem pessoas de toda parte da América Latina, do México à Argentina. E o que tentamos fazer no grupo é nos unirmos como hispânicos em um país estrangeiro, e que precisamos nos ajustar e adaptar, e eles estão criando as crianças aqui, para que também precisem entender a cultura. Se tivermos perguntas específicas como essa, quando se trata de negócios da família, os pais têm a oportunidade de trazer à tona qualquer tópico que gostariam de discutir com os filhos, onde há um crescente racismo ou discriminação, e em seguida ajudaremos os pais com as habilidades que eles aprenderam
a se comunicarem e discutirem esse tipo de tópico com os filhos. Então, chegamos ao final desta conferência web. Muito obrigada a todos que assistiram ao original em inglês e às traduções. Está sendo gravado também em espanhol. E se você tiver a chance, por favor, complete a avaliação de satisfação, que é importante para a continuação desse trabalho. E mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e tenha um ótimo dia.